Do capítulo 12 ao capítulo 15 do livro de Levítico, nós não vamos ler todo, obviamente, repousa lá o que nos chama de impureza e purificação. Elementos externos e internos da impureza, por exemplo, lepra, manchas na pele, impureza na roupa e lepra na casa e nas paredes da casa. Você tem toda uma seção, né, que lida com toda essa estrutura de elementos externos. E é nisso que o cuidado que nós temos de ter na interpretação desses textos, como eu falei no primeiro dia, há uma tendência natural de nos apegarmos a alguns aspectos visíveis, estabelecer regras para a igreja que não tem nenhum valor mais, né? Então, hoje, o que aquelas verdades apontavam, certamente a igreja neotestamentária capturou muito bem. E o Evangelho e os apóstolos muito bem declararam isso. Nós vamos tentar avaliar isso no decorrer do nosso estudo. Mas, especialmente, eu queria trabalhar com vocês o capítulo 13 e o capítulo 14. 13 e 14. Levítico. Ora, não vamos ler todo, por favor, porque certamente o nosso tempo ia embora só na leitura. Mas do capítulo 13, verso 1 a 59, ele trata sobre a impureza da lepra, vinda da lepra, né? E do capítulo 14, né, do verso 1 até o verso 57, ele trata da restauração daquele que foi expulso do meio do povo. Então, perceba, do capítulo 13, né, ele trata daqueles que estão contaminados por alguma doença externa, física, né, e eles são expulsos do arraial. E o 14, ele mostra como eles são restaurados ao arraial, como eles são trazidos de volta à comunhão do povo de Deus, né? Então, de uma certa forma, o capítulo 14 vai ajudar muito o capítulo 13. E a gente começa, então, pelo capítulo 14. Eu queria pedir, né, que alguém lesse. É uma sessão mais longa, mas do capítulo 1, capítulo 14, verso 1 até o verso 32, são os rituais de restauração. Os rituais de restauração. Alguém leia para a gente, por favor. 14, 1 a 32. Disse o Senhor a Moisés: esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará se a praga da leva do leproso está curada. Então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele, se houver, purificar 2 aves vivas e limpas, de pau de cedro, estopo, carmesim e enxofre. Mandará também o sacerdote que se molhe uma ave num vaso de barro sobre as águas correntes. Tomará a ave viva e o pau de cedro, o estofo, o carmesim e o sopro, e molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes, então declarará limpo e soltará a ave viva para o campo aberto. Aquele que tem que se purificar, lavará as vestes, aparar todo o seu cabelo, banhar-se-á com água e será limpo. Depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. Ao 7º dia, rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba e as sobrancelhas. Rapará todo o pelo, lavará as suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. No 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito de 1 ano, e 3 dízimas de 1 éfa de cor de farinha, uma oferta de manjares amassada com azeite, e separadamente um sextário de azeite. O sacerdote que faz a purificação apresentará um homem que houver de purificar-se, e essas coisas diante do Senhor. Qual versículo aí? 11. A porta da tenda da congregação. Tomará um dos cordeiros e oferecerá por oferta pela culpa um cestário de azeite, e moverá por oferta movida perante o Senhor. Então imolará o cordeiro no lugar em que se mola a oferta pelo pecado e o holocausto, no lugar santo. Porque quer a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para sacerdotes, são coisas santíssimas. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem que purificar.
sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Também tomará do cestário de azeite e derramará na palma da própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor. O restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem que purificar, e sobre o polegar da sua mão direita, sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, poloá sobre a cabeça daquele que tem que purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Então o sacerdote fará a oferta pelo pecado, e fará expiação por aquele que tem que purificar-se por imundícia. Depois demorará o local, e o oferecerá com oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem, este será limpo. Se for pobre, os seus postos não lhe permitirem trazer tanto, tomará um cordeiro para oferta pela culpa, como oferta movida, para fazer expiação por ele, e a dízima de um éfado de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta de manjares, um cestário de azeite, 2 rolas e 2 pombinhos, segundo as suas posses, dos quais um será para oferta pelo pecado e outro para o local. Ao 8º dia da sua purificação, trará o sacerdote a porta da tenda da congregação perante o Senhor. O sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela culpa, o cestário de azeite, e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então o sacerdote moverá o cordeiro da oferta pela culpa, tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem que purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Derramará azeite na palma da própria mão esquerda, e com o dedo direito aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. Porá do azeite que está na sua mão, na ponta da orelha direita, daquele que tem que purificar-se, e no polegar da sua mão direita, no polegar do seu pé direito, por cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, porá sobre a cabeça de quem tem que purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Oferecerá uma das rolas ou dos pombinhos, segundo as suas posses. Será uma para a oferta pelo pecado e outra para o local, além da oferta de manjar. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem que purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem está a praga da lepra, cujas posses não permitirem o devido para a sua purificação. Não precisa fechar não, porque vai ter mais leitura, mas só para sentar. O capítulo 13, então, descreve os vários tipos de lepras, né? E o capítulo 14, como que aquele que foi restaurado pode ser recebido de volta dentro da comunhão de Israel. Irmãos, a lepra, essa palavra lepra, né, o termo usado, ela provavelmente, pelo menos isso é a maioria, desde Calvino para cá, os intérpretes eles vão descrevendo esse termo, e ninguém assume ou diz que abertamente significa hanseníase, como nós temos hoje. Não está ligado a isso necessariamente. Podia haver, mas não era essa a ideia. A ideia era como se fosse doenças de pele mesmo, tanto de ferida como de manchas brancas sobre a pele, não é? E essas manchas, elas eram contaminações e que tiravam o indivíduo do meio da comunidade. Ora, você percebe que quando nós pensamos apenas nesse aspecto físico de contaminação, de enfermidade na pele, e Deus pede para que a pessoa se afaste da presença dele, e você lê Deus a partir dessa ótica, você veja como Deus discrimina as pessoas, né? Por que isso tem que... Por que é assim? Por que ele tem que sair do meio do povo? Qual é a lógica disso? Né? Então, a lógica é que nada que é contaminado pelo pecado e suas consequências pode estar diante dele. Ora, todo e qualquer distúrbio no corpo humano, seja ele a enfermidade, seja ele o próprio pecado em si, ele pode estar diante de Deus, ele tem que sair diante de Deus. Nada impuro pode estar diante de Deus. Nesse princípio, até mesmo o cordeiro que era imolado não podia ter defeito. Nenhuma mancha ele podia ter. Então é a mesma lógica, isto é, uma vez que você está diante de Deus, nada impuro pode chegar diante dele. Nesse sentido, Deus não está dizendo, ora, eu não recebo a pessoa enferma ou o indivíduo que não pode andar, não pode me adorar. Não é esse o ponto. O ponto é apontar para a realidade mais profunda. E aí
É nisso que toda a lei está apontando. Apontar para uma contaminação mais profunda, que vem e que dá origem a todo tipo de distúrbio na vida do homem. Você vai ver na sequência desse mesmo capítulo 14, que a lepra chega até na casa. Veja, você vai ver que no final do capítulo 14 ele vai falar que as paredes são contaminadas de lepra. E às vezes tem que destruir a própria casa. A contaminação, o pecado não apenas contamina o interior do homem, ele contamina o corpo do homem, e ele contamina a casa do homem, ele contamina a criação, ele contamina o mundo. Esse é o significado, isto é, o pecado contamina todas as coisas, ele tem o poder de contaminar todas as coisas, tudo que nós tocamos é impuro. Daí a redenção, ela é a redenção do homem e da criação. É a salvação do indivíduo e da criação, nos termos como a Bíblia bem estabelece. Ora, por favor, você vai ver, por exemplo, no livro de Números, você não precisa abrir, mas você vai lembrar da história, Números 12, quando Miriam e Arão se levantam contra Moisés. Lembra bem dessa história, o capítulo 12 de Números? O que é que acontece lá? Eles dizem, ora, o Senhor fala conosco também, não apenas com Moisés. Deus então chama os três para fora do arraial e diz, vocês não temem falar contra Moisés, meu servo? E aí diz o que Moisés é e quem eles são, e logo em seguida ele diz, ele se ira contra eles, e Miriam, que tinha encabeçado o movimento, né, ele se ira contra eles, e aí ela é contaminada de lepra. O texto fala exatamente isso. Ela se vê leprosa. Veja a associação, a lepra por causa do pecado. E Moisés diz, ora a Deus, cura Miriam. Ele pede para que ela seja curada. Eu não sei se como é que está aí, veja na Bíblia na atualizada, no capítulo 12, verso 11, 12 e 13. Alguém pode ler para mim, por favor? Hebreus 12, 11, 12 e 13. Eu estou abrindo o texto de Hebreus aqui. Números, capítulo 12, 11, 12 e 13. Diga, por favor. Disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos? Isto que puseste... É esse não. Números 12. Números 12, verso 11, 12 e 13. É que a confusão é grande. Ai, Senhor meu, não ponha este rogo sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não se revela como uma boca, sair do ventre de sua mãe, e a metade da sua carne é contaminada. Moisés clamou ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. Veja a mistura de coisas interessantes. Veja. Arão vai dizer o quê? No verso... como é o pecado? O que é que Arão diz? No verso 11. Por quê? No finalzinho, praticamos o quê? Pecamos. Moisés ora pelo quê? No verso 13. Pela cura dela. Veja, e a palavra hebraica é a palavra rafá, que é literalmente o verbo curar em hebraico. E Arão usa a palavra ratá, que é a palavra pecado, literalmente. Eles misturam os termos. Você entende o que acontece lá no Novo Testamento, quando Jesus Cristo chega um homem trazido na presença de Cristo, e ali Jesus olha para ele, eles querendo que ele fosse curado, ele olha e diz, os teus pecados estão perdoados. E aí ele diz, ora, quem és tu a perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado. Jesus fala, o que é mais fácil dizer? Estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? Claro que é mais fácil falar, os teus pecados estão perdoados. Então, para que você saiba
que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Veja a intenção do aspecto externo. E para que você saiba que ele tem poder para perdoar pecado, levanta-te e anda. A relação entre cura e perdão. Moisés ora pela cura dela. Ela tinha pecado contra o Senhor. Arão disse: nós pecamos tolamente diante de ti. E o que é que acontece? Ela passa 7 dias fora, no arraial. Veja o texto, sequência de números. Ela passa 7 dias fora. Como se ela fosse disciplinada. Deus diz: agora até que ela volte. Aí 7 dias depois ela é curada. E ela volta. Porque não era simplesmente a cura e ela estava curada. O problema dela era, ela tinha que ser tratada. Não era uma simples enfermidade. Era por causa do pecado. Então não bastava curar a enfermidade, bastava perdoar o pecado. A lepra, a manifestação externa da lepra, ela está associada ao caráter pecaminoso. Daí é esse elemento que Levítico vai discutir, ora, que aqueles que estão leprosos, eles são expulsos da presença de Deus. Então, não é um preconceito com problema de pele. É a contaminação que isso representa. O pecado, ninguém pode permanecer diante de Deus contaminado pelo pecado. Esse elemento, então, vai ficando mais claro no decorrer do texto. Por favor, voltemos lá para o nosso texto de Levítico. Levíticos, no capítulo 14, veja só, irmãos. A pessoa leprosa era considerada um estado de vivo morto. Walking dead, se podemos chamar. Lembra disso, não? Se tiver qualquer dúvida, fala com a minha esposa que ela entende tudo esse negócio. Ela assiste tudo. O indivíduo lá era conhecido como esse, o vivo morto. O leproso era assim que era descrito. Não é? Isto é, era como morto. Ele estava diante da situação mais impura possível, a ponto de ser tirado do arraial. Então, voltar desse estado de morte, que está fora do campo, para uma posição de vida dentro do campo, era necessário um processo ritual completamente adequado. A ponto de 2 pássaros serem usados. Um era morto. O sangue dele era jogado na água. O vivo era banhado no sangue do morto, e ele então voava com as asas cheias de sangue. A imagem do que morreu, que ressurge. Veja a imagem do sacrifício. Ele era morto, o sangue daquele morto era jogado dentro de um rio, de uma água corrente, para ter um certo volume, porque como era um pássaro, era pouco sangue. Aí o que acontecia? Ele pegava o pássaro vivo, banhava dentro do sangue e soltava ele para voar. Imagina a imagem. O que estava morto reviveu. Você imagina a figura do filho pródigo? O que é que o pai diz para ele? De onde ele tira essa imagem? O que estava morto reviveu. O que estava perdido foi achado. A linguagem ela é tão preciosa, veja só, irmãos, que dentro da estrutura do texto ele usa uma descrição de ressurreição, porque aquele era tido como morto e depois ele volta para o mundo dos vivos. Ele volta para o mundo dos vivos.
Na sequência, no capítulo 14, né? Veja só, irmãos. No capítulo 14, verso 2 a 8, não vamos ler de novo, obviamente, mas nesse capítulo 14, 1 a 32, nós dividimos algumas partes. O 2 ao 8 é a cerimônia fora do arraial. E do verso 9 ao 20 é a cerimônia dentro do arraial. Não é? E no verso 21 ao 32 são as provisões para o pobre. Uma relação que nós vamos ver também. Veja, no verso 2 ao 8, não é? O sacerdote examinava o indivíduo e se tivesse satisfeito que a pessoa estava certamente curada, então ele tinha que fazer 2 processos distintos. Primeiro, ele tinha que pegar 2 pássaros vivos e trazê-los, né? Veja como no dia da expiação, no capítulo 16 de Levítico, né? Quando você tem um bode emissário, você tem aquele que era morto e aquele que era enviado. Podíamos chamar de pássaro emissário, se assim eu posso falar. Aqui, um pássaro era morto e o outro liberto. O sangue do morto era misturado dentro de água, como eu falei, né? E como o texto vai muito descrever no verso 2 a 8, como você está com o texto aberto. A água, né, ela era usada para misturar exatamente esse princípio. Agora, com que era misturada essa água? Veja o texto, por favor. Volta lá para mim, no capítulo 14, verso 2 a 8. Mas leia para mim, com que era misturada a água em que esse sangue era banhado, era derramado? Hã? Pau de cedro. Isso. Vê que interessante, né? Que ficava com uma água igual à cor do sangue, misturado, e ela era aspergido 7 vezes sobre a pessoa ferida, doente. Que então era pronunciado o quê? No texto, pronunciado o quê? Pura, limpa. O segundo pássaro, então, era colocado dentro, ele era mergulhado no sangue, antes de ser permitido que ele voasse. Veja o que ele usa na água: isopo, escarlate, que era exatamente limpa-me com isopo e ficarei limpo. Lembra a imagem do Salmo 51? Isto é, a purificação plena, a restauração plena do seu pecado, o perdão do seu pecado. Davi, confessando o seu pecado, usa essa imagem, dizendo: purifica-me com isopo e ficarei limpo. Que é essa imagem dele. Ele era contaminado pelo pecado e agora ele foi purificado pelo sangue que foi derramado. Veja, irmãos, isso é a glória de olhar por meio de Cristo e ler o Novo Testamento como sendo a luz que interpreta todo o Antigo Testamento. Você vê o Evangelho pipocando diante dos seus olhos. Você vê o Evangelho saltando diante dos seus olhos, com a linguagem da Antiga Aliança. Era por isso que o autor da Carta aos Hebreus não tinha problema em dizer: o Evangelho foi pregado a eles também. Hebreus capítulo 4, verso 2 e 3, ele vai dizer exatamente isso. Mas continue comigo, por favor. Depois, a pessoa curada, ela era dirigida, não é, para lavar o seu corpo e as suas roupas, e deveria raspar toda a sua pele, ou melhor, todo o pelo. Nada de pelo no seu corpo. Interessante, né? Lembre-se, ele estava no processo de transição. Ele tinha que estar limpo o suficiente para entrar no campo. Ele estava limpo, foi lavado, mas ainda ele não podia entrar completamente dentro. Ele tinha que ficar fora 6 dias, lembra? Porque ainda tinha que passar por outro processo.
Ele não era limpo o suficiente para viver com sua família. Ele podia entrar no campo, mas não podia entrar na sua família. Ele deve ficar fora no verso 8. Isso é a cerimônia que acontece fora do campo. Termina aí o verso 8. No verso 9, começa a cerimônia que acontece dentro do campo, dentro do arraial. Veja, essa parte final em que o ritual é terminado, né? Então começa aí um lavar e um sacrifício e o uso do óleo e o uso do sangue, né? Isso nos lembra da ordenação sacerdotal, como está lá em Levítico 8. Mesmo material, mesmo uso das coisas para a ordenação do sacerdote era também usado aqui para a purificação do pecador. Então, duas partes também eram necessárias. Veja, primeiro, verso 9, no 7º dia, a pessoa tinha que fazer o que de novo? Como? Raspar completamente, incluindo a cabeça, a barba e o quê? E a sobrancelha. Pensa no que ficava bonito, não é? Ele tinha que ficar sem um pelo no corpo. Por que isso? Que coisa, por exemplo, o homem não podia ficar sem barba, que isso não era errado nessa cultura. Agora, ele tinha que ser raspado. Exatamente. Ele vinha como uma criança recém-nascida. Veja que imagem. Veja a imagem. O pássaro é morto, o sangue é derramado, o outro é mergulhado no sangue e sai vivo. Aí ele se chega no arraial. Então ele não é puro ainda para entrar, está limpo. Agora ele tem que raspar todo o corpo. Ele lembra uma criança quando nasce. Interessante. Jesus Cristo chega para Nicodemos e diz assim: se você não nascer de novo, você não tem parte no meu reino. Eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe. Se você é conhecedor da lei, não sabe isso? Jesus está dizendo, isso está lá em Levítico capítulo 14, 13, 14. Você não sabe dessa lei? Do novo nascimento? 13, 14 é minha palavra, viu? Não está escrito no João não, viu? Por favor, depois não diga, isso deve ser um outro manuscrito, né? Não é o fato, não é o caso, né? Eu estou apenas fazendo a aplicação do texto que isso já está sendo ensinado aqui. Mas vamos adiante, por favor. Essa parte da purificação significava a completa erradicação da enfermidade do corpo, não é? E a pessoa vinha como um bebê recém-nascido. A segunda parte, o 8º dia, capítulo 14, verso 10. A pessoa curada, ela tinha que trazer o quê? Dois cordeiros sem defeitos. Um macho, uma fêmea e dois machos. Junto com o quê? Isso. Na entrada do tabernáculo, não é isso? Todo sacrifício, não é? Era um sacrifício, veja, todo sacrifício, exceto aquele que era da oferta pacífica, né, deveria ser apresentado, né, como se fosse uma oferta pela transgressão do pecado. O cordeiro tornava-se a oferta da iniquidade pelo meu pecado, e junto com a quantidade de óleo, ele era apresentado como uma oferta voluntária ao Senhor. Então o sangue do cordeiro era coletado e colocado nas extremidades da orelha direita, não é, da pessoa curada, não é, que é da orelha exatamente, e no dedo mindinho. Era colocado ali. O óleo era colocado na palma da mão do sacerdote, da mão esquerda do sacerdote, e com a sua mão direita ele deveria fazer o quê? Aspergir
7 vezes diante do Senhor. Com algum óleo que sobrava na sua mão, o sacerdote então usava para exatamente estabelecer como oferta de sacrifício ao Senhor. No verso 18, ele diz: o sacerdote fará o quê? Expiação por ele diante do Senhor. O verso 18 do capítulo 14. Entenda que tudo isso, irmãos, você imagina, era ele colocar nas extremidades de um lado e do outro, como dizendo, veja, o sangue era colocado numa extremidade e no outro dedo. O que isso significa? Lembre das palavras do profeta Isaías. Eles estão contaminados da sola do pé até a cabeça, de chagas e feridas. Aquilo representava os extremos, isto é, todo o corpo era purificado, nada tinha contaminação nele, de um extremo ao outro. Ele era purificado completamente, nada havia nele que tivesse contaminação. O sangue do Cordeiro o purificava completamente. Da mesma sorte, é a linguagem usada por Isaías, como eu já falei, que diz que se eles se arrependerem dos seus pecados, o Senhor os purificará e fará com que eles sejam brancos como a neve. Ainda que seja escarlate, eles serão brancos como a neve. Serão purificados completamente dos seus pecados. Do verso 21 ao verso 32, não é a provisão para o pobre. A pessoa que não podia pagar por sua purificação, né? Uma quantidade menor de óleo, de flor de farinha era permitido para que ele trouxesse, não é? E qual tipo de pássaro ele tinha que trazer? Isso, rolinho ou pombo, que todo mundo podia ter. É interessante que o pobre trazia isso. Você lembra lá em Lucas, quando Maria vai levar Cristo para ser circuncidado? E ela tem que fazer oferta também, porque essa é a lei da antiga aliança. E ele cumpre toda a lei. E o que é que ela leva? Rolinha, porque era pobre. Ela não podia trazer mais, ela trazia uma rolinha. Ele não tinha onde reclinar a cabeça e nasceu num lar onde não podia nem ofertar o melhor, mas ela ofertava, veja a linguagem, exatamente para mostrar o estado de humilhação do nosso Redentor, como descrito na sua palavra. Ora, irmãos, Jesus, vamos pensar agora, vamos aplicar isso de uma forma rápida no Evangelho. Nós já vimos algumas implicações, mas vamos pensar em alguns pontos importantes, mais do que eles. Primeiro, Jesus tinha o poder de curar a lepra, né? O que a lei não podia fazer, Jesus fez. A lei não podia fazer por causa da nossa pecaminosidade. A lei não pode nos curar nem nos salvar por causa do nosso pecado. Então o Evangelho Cristo faz. Porque estamos enfermos. A lei é perfeita, é boa, é santa, mas nós somos pecadores. Então Cristo é que vai curar o homem da lepra. Veja, interessante, quando nós olhamos na Escritura Sagrada, não é? Quando Jesus Cristo pega e toca no leproso, a cura daquele leproso não contamina Cristo, mas Cristo imputa a ele a sua justiça e o pecado dele é levado por Cristo. A imagem é extraordinária, porque ele não podia tocar no impuro, e o Senhor toca nele. Aquele que tocar nele se contamina, e Jesus toca e não é contaminado. Ele toca no leproso e cura o enfermo. O sacerdote não podia curar. Tudo que ele podia fazer é diagnosticar e monitorar o processo de cura. Mas Jesus é o sumo sacerdote. Quando ele estava na terra, no seu ministério terreno, né, ele curou leprosos, como a Escritura categoricamente nos ensina. Eles vinham a ele buscando socorro. Jesus até tocava neles, como falamos. E Jesus nunca foi infectado e feito impuro por causa disso. Nunca ele foi impuro por causa disso. Ele purificava aquele que era contaminado. Os leprosos eram curados instantaneamente, como a Escritura revela, né? E
E alguma coisa aparecia, certamente. Não é? Ele, quando Cristo faz aquilo, ele traz ao fim a lei da antiga aliança. Ele cumpre em si toda a lei da antiga aliança. A lei cerimonial ali foi abolida. E esse padrão não serve mais para nós hoje. O que tira o indivíduo da comunhão da igreja não é uma enfermidade no corpo, mas o pecado. E Cristo veio para perdoar o nosso pecado, para nos purificar de todo pecado. Se Ele nos salvar, Ele leva a nossa culpa e imputa sobre nós a sua justiça. E nós somos redimidos por Ele. Lembrando que Cristo não apenas perdoa pecados, porque se a obra de Cristo fosse apenas para perdoar pecados, Ele nos deixaria exatamente como nos deixou em Adão. Adão não tinha pecado, mas podia pecar. Ele não apenas perdoa pecado, Ele perdoa pecado e nos declara justos. Isto é, o que Adão não tinha, nós somos justos diante de Deus pela justiça de Cristo. Isso é tão precioso, irmãos. Que você sabe da história de Abraão, você sabe da história de Davi, homens de Deus, nossos pais, mas que cometeram pecados. Mas lá em Gênesis 26, versos de 1 a 3, quando Deus fala por Moisés acerca de quem era Abraão, ele diz: Abraão cumpriu toda a minha lei, os meus estatutos e os meus mandamentos. 1 Reis capítulo 5, quando está falando da construção do santuário, e Deus fala por meio do profeta a Salomão, ele diz: você ande de conformidade, você anda como andou seu pai Davi, que foi fiel em tudo, cumprindo toda a minha lei, meu estatuto e mandamentos. Nós sabemos que Davi quebrou a lei de Deus. E como é isso? É porque a cura é assim. A justiça de Cristo nos é imputada. E ainda que a nossa fé seja pequena, mas se for nele, é perfeita. Ainda que a nossa fé seja pequena, mas seja nele, ela é perfeita. E ele nos olha assim, como quem cumpriu toda a lei por causa de Cristo. Essa é a cura que ele nos traz. Ele não apenas purifica do pecado, ele nos declara justos. Ora, ainda na Escritura Sagrada, irmãos, nós temos expressões como essa. Veja, abra sua Bíblia lá em Lucas, 3 textos para mim, por favor. Lucas 7, 22. E depois Apocalipse 21, 4 a 5 e 22, 3. Lucas 7, 22 primeiro, por favor. Então Jesus lhes confirmou: ide e anunciai a João que Deus disse: servos dele, consultando, leprosos são purificados, os filhos do povo, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Veja, diga, João, o que você viu. Os leprosos são curados. Jesus está dizendo: eu vim cumprir a lei. Ele veio trazer as boas novas. Os doentes são curados. Os enfermos são sarados. O que está algemado é liberto por meio do poder do Evangelho. Diga a João o que você está vendo. Ainda Apocalipse capítulo 21, verso 4 e 5, por favor. Eis que faço nova, veja, nascer de novo. O contaminado restaurado por meio do sacrifício do Filho. Eis que faço nova todas as coisas. Ainda no mesmo Apocalipse, capítulo 22, verso 3, por favor. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os
seus servos o servirão. Que coisa extraordinária. Né? Não haverá mais o quê? Maldição. Por quê? Porque o nosso pecado foi perdoado. Mas aí ele fala o que no texto? Não haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão. Veja só, ali os que foram libertos por ele se submeterão à sua lei e a seu domínio por toda a eternidade. Vê o 4, por favor. No 4. Do mesmo capítulo. Eles serão certamente... Interessante que essa teologia da adoção, né? A adoção não muda o sangue da pessoa, é a regeneração que muda. A adoção muda o nome. E o nome que nós recebemos é filhos de Deus. Nós somos de Deus, povo de Deus. E esse nome nos torna herdeiros daquilo que Cristo conquistou. Assim como hoje, você adota alguém, o sangue dele não é o seu, mas o nome dele é o seu. E ele recebe o que é seu. A regeneração e a adoção precisam andar intimamente. Porque ele não muda apenas o nosso coração. Ele nos dá um novo nome. E nós nos somos chamados filhos de Deus. E por último, irmãos, eu vou pular aqui, caminhar um pouco para frente, porque eu já falei basicamente o que eu ia tocar em outros pontos, mas no decorrer da mensagem do texto, eu já toquei nos outros pontos, que é o nascer de novo, né? Eu ia voltar a isso, mas isso já foi tocado, eu acho que já ficou claro, eu quero acreditar assim. Mas vamos lá para o fim, né? Que é do verso 35, do 33 em diante. Não vamos ler, não. É regulamentos no que diz respeito às casas contaminadas. As casas contaminadas. Esses versos aqui, eles olham para frente, no período quando Israel estiver em Canaã, vivendo em casas, porque ele não anda em casas, né? Tudo bem, eles estão ali vivendo em tendas, mas ele está falando no período quando eles entrarem em Canaã. Ele está dizendo, o Senhor é quem dá terra para vocês, é quem dá posse a vocês. Em última instância, a terra pertence ao Senhor. É um dom de Deus ao seu povo. Provavelmente, à luz disso, nós devemos ler a afirmação de que o Senhor é aquele que coloca a praga em uma casa. Veja, no verso 34 do capítulo 14. Capítulo 14, 34, veja. O que é que diz? Quando entrardes na terra de Canaã, e lhes darei por possessão, eu enviar a praga da lepra a uma casa da terra da possessão, o dono da casa para saber o sacerdote dizendo, parece que há praga em minha casa. Interessante, né? Aqui não é simplesmente a ideia da praga do Egito como aconteceu, mas é o Senhor que é soberano e tem um domínio sobre tudo. Assim como ele dá a terra, ele também concede o suprimento ao povo, para um propósito determinado. Sem dúvida alguma. Nós devemos lembrar também que a palavra praga, ela já é usada, essa palavra praga, ela é usada, a mesma palavra para lepra em humanos. A praga na casa é a mesma palavra para lepra no homem. Certo? É o que o texto vai dizer. Quais são os primeiros sinais, né, de que a casa foi contaminada por praga? Os sintomas da lepra na casa, né? As paredes das casas, elas ficam como a pele do homem, afetada como a pele do homem, né? E aí o homem detecta aquilo na sua casa. O que é que ele tem que fazer? Verso 40. Ele ordenará que arranque as pedras que estiver na praga, que as lancem fora da cidade, no lugar imundo, e para raspar a casa por dentro, ao redor. E cortem o velho raspado, e lançarão fora da cidade, no lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e exporão no lugar dos primeiros. Tomar-se-á outra massa e revocará a casa. Verso 44 agora. Então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga estiver
Aí veja, irmãos, a partir do verso 48, por favor. Porém, tornando o sacerdote a entrar, examinando-se a praga na casa, não se tiver entendido depois que a casa foi revocada, o sacerdote a declarará limpa, porque a praga está curada, para purificar a casa, tomar as 2 aves, e qual serve para o carmesim do outro. Veja, a mesma coisa da purificação do leproso é para casa. Ele vai pegar 2 o quê? 2 aves também. Continue, por favor. Tomará uma ave no vaso e 2 aves correntes. Tomará o pão de cedro do topo carmesim e a ave viva e molhará no sangue da ave molada nas águas correntes e aspergirá a casa 7 vezes. Assim purificará aquela casa com o sangue da ave, com as aves correntes e com a ave viva e com o pão de cedro do topo e com os topos carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, para o campo aberto. Assim fará a expiação pela casa, e será limpa. Veja como é interessante, irmão. Veja, o que restaura a casa é o que restaura o homem. O que purifica o mundo é o que salva o homem. O sacrifício de Cristo, a morte e a ressurreição dele, é a restauração do homem, que consequentemente terá a restauração do cosmos. O princípio é o mesmo. Veja, a casa não tem o conceito de culpa, mas o conceito de que ela precisa ser restaurada. Não apenas o indivíduo, mas a própria casa. Um comentarista, certa vez, eu lendo alguns comentaristas nessa época, eu lembro que um disse mais ou menos assim: quando a ave era banhada no sangue, então ela voava para fora, ela respingava sangue por todo lugar onde ela passava. E não apenas purificava o indivíduo que foi perdoado, mas restaurava toda a criação por onde ele tocava. O elemento de que tudo está sendo refeito, restaurado plenamente, na sua estrutura. Porque foi assim desde o princípio. Veja, imagine Jesus Cristo falando aos discípulos no caminho de Emaús, quando ele fala assim: ora, a lei, profeta e salmos falam a meu respeito, e eles dizem o seguinte a meu respeito: que o Filho do Homem ia sofrer, padecer, ia ser sepultado, e ao terceiro dia ia ressuscitar, e que se pregasse o Evangelho por todas as nações. Você imagina que está escrito isso aqui, que ele ia morrer e que ele ia ressuscitar, e que a sua restauração, que a restauração do mundo repousava na sua morte e na sua ressurreição. Não apenas do indivíduo, mas do mundo. Esse mundo vai ser plenamente restaurado. É por isso que o crente, quando ele olha para o país em caos, ele não entra em desespero, porque o nosso rei está sentado no trono. Como Isaías, diante de um rei que entra em colapso, nós podemos dizer: no ano da morte do rei, eu vi um rei que não morre, assentado no trono. E quando nós vimos a nossa cidade entrar em colapso, nós lembramos: eu não sou dessa cidade. Deus preparou uma cidade para mim. E esse mundo, com toda a injustiça, vai ser vomitado por Deus. E essa terra vai ser plenamente restaurada. A lepra no corpo e a lepra na casa são tratados com o mesmo remédio. O sangue e a ave que é mergulhada. Veja, a diferença, não é que são pássaros, não são cordeiros, porque elas vão voar por cima e vão jogar o sangue sobre por onde passar. Toda a terra por onde passar.
Que imagem extraordinária. Aí a nossa casa é restaurada. Certamente ele não está falando da nossa casa física, porque ele disse que foi preparar uma casa para nós, onde vamos morar com ele. Nossa esperança não repousa nesse mundo, mas na restauração que a obra de Cristo produziu sobre o seu povo. Essa é uma maneira a maneira que eu acredito mais bíblica de nós lermos Levítico. E é isso que eu me apaixono na leitura do Antigo Testamento. Você poder ouvir de Cristo e ter a garantia de que ele fala da sua morte e da sua ressurreição. E nós podemos pregar isso num texto como esse, da Escritura Sagrada. Diga. Que é a ressurreição perfeita. Eu me lembro do texto aí que Paulo diz, quando esse tabernáculo foi desfeito. É 2 Coríntios 5, isso mesmo. Ele fala, quando esse tabernáculo foi desfeito, aí ele vai ser refeito. Ele fala do nosso corpo que vai morrer e nós vamos ressuscitar. Veja, leia Auré para a gente. 2 Coríntios 5. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se fizer, temos a parte de Deus no edifício. Casa não feita por mãos, eterna no Senhor. E por isso deste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Todavia fomos encontrados vestidos e não nus. Mas na verdade, estamos neste tabernáculo gememos angustiados. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, o próprio Deus que nos preparou para isso, focando no Senhor do Espírito, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, isso que andamos por fé, não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo para estar com o Senhor. Por isso que também nos esforçamos. Só para encerrar, excelente esse texto, né? Excelente. Um ponto só para encerrar. Aí também fala um pouco da vida cristã, né? Eu nunca tinha notado isso, quando Thomas Boston, comentando breve a oração do Pai Nosso, ele diz, livra-nos do mal, né? Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele fala que ali são duas graças distintas. A graça preventiva, livra-me, né? E a graça que opera no processo, não me deixes cair em tentação. Ele diz, em última análise, o desejo do crente é ir para casa com Deus. Porque quem ora assim, sabe que nessa vida, continuamente nós vamos viver em tentação contra o pecado. E o desejo nosso é não mais viver assim. Ele diz, em última instância, quem ora dessa forma, sabe que precisa ir para casa com o Senhor. O verdadeiro cristão, diz ele, é aquele que deseja morar com o Senhor. Que a casa que ele fizer não vai ter poluição. O corpo que nós teremos não vai poder ser contaminado. Porque o seu sangue, o sangue do seu Filho, nos purificou de todo o pecado. Essa é a nossa esperança, é a nossa certeza. É a certeza da igreja do Senhor. E é nela que nós devemos caminhar, certo de que o Senhor nos guardará até o fim, até o dia da entrada na terra prometida. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Te damos graças, Senhor, por Tua palavra nessa manhã, pela alegria de podermos refletir sobre a glória do Teu Evangelho, nas leis da Antiga Aliança. Ajuda-nos, Senhor, a compreendermos e a vivermos em submissão à Tua palavra. Ajuda-nos a vivermos, ó Deus, como verdadeiros cristãos que temem ao Senhor e nesse mundo buscam andar longe de tudo aquilo que nos contamina e que nos tira a paz e a comunhão com o Senhor. Porque sabemos que aqueles que aguardam viver contigo
andam em pureza, na vida de pureza, assim como aquele que nós amamos é puro, o nosso Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.